Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral um pedido de apuração de eleição, em que pede esclarecimentos técnicos sobre a paralisação de atividades do tribunal antes e durante a apuração, a auditoria dos votos e a suspensão do segundo turno. O partido pede ainda que, caso os esclarecimentos técnicos não sejam satisfatórios, seja anulada toda a eleição. Ouça a petição do PRTB. PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, por seu órgão nacional, neste ato representado por seu presidente, o Sr. José Levi Fidelix da Cruz, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos termos da Resolução TSE 23.611 de 2019, expor e requerer o quanto segue. No último dia 15 de novembro, realizou-se o primeiro turno das eleições municipais de 2020. Encerrada a votação, às 17 horas ter-se-ia dado início à apuração dos votos. Por todo o território nacional, verificou-se que essa apuração ter-se-ia realizado em velocidade muito inferior ao que se verificou em eleições anteriores. Por volta das 17h40, paralisou-se a divulgação dos resultados e não foi possível saber se a dificuldade foi na totalização, na transmissão dos dados dos regionais para este tribunal ou se foi apenas na divulgação. Fato é que a apuração em todo o território nacional não atendeu aos requisitos da Resolução 23.611 de 2019, desticolando o tribunal, e em São Paulo, por exemplo, o resultado definitivo das eleições de 2020 apenas foi divulgado no dia 16 de novembro, segunda-feira, por volta das 11 horas. Durante todo o dia de votação, eleitores, fiscais e demais participantes do processo eleitoral, inclusive servidores desta especializada, reportaram dificuldades com o app e-Título, além da falta de acesso à intranet das zonas eleitorais, o que foi amplamente divulgado pela mídia. Não é demais ressaltar que no dia 12 de novembro a Justiça Eleitoral como um todo teve grandes dificuldades de comunicação, especialmente via internet. O PJE esteve indisponível por mais de 13 horas. Não era possível acompanhar as intimações do mural eletrônico. O SPCE apresentava instabilidade e não funcionou corretamente. Até os e-mails que estavam sendo encaminhados para o cumprimento da Portaria TRE de São Paulo, número 320 de 2020, foram devolvidos ao destinatário. No mesmo dia 12 de novembro, o próprio Tribunal Superior reconheceu problemas em equipamentos do data center. Os graves fatos aqui narrados põem em sérias dúvidas a inviolabilidade do voto, a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do pleito. A título ilustrativo, na apuração da capital paulista, às 17h44, o aplicativo oficial Resultados registrava que haviam sido apuradas apenas 0,39% das sessões eleitorais, tendo os 4 primeiros colocados as seguintes porcentagens: A. Bruno Covas, 32,58%. B. Guilherme Boulos, 20,33%. C. Márcio França, 13,95%. E D. Celso Russomano, 10,44%. Com 37,77% das urnas apuradas entre 20 e 21 horas, os números permaneciam quase estáticos. A. Bruno Covas, 32,79%. B. Guilherme Boulos, 20,32%. C. Márcio França, 13,65%. E D. Celso Russomano, 10,52%. Entre 23 horas e meia-noite, já com 99,67% das urnas apuradas, os resultados eram basicamente os mesmos. A. Bruno Covas, 32,85%. B. Guilherme Boulos, 20,24%. C. Márcio França, 13,65%. E D. Celso Russomano, 10,50%. No entanto, é muito importante ressaltar que tais resultados foram obtidos junto aos mais diversos canais de notícia, porque o sítio eletrônico deste colendo Tribunal Superior não funcionou adequadamente e não atualizava os resultados. Desta feita, existindo graves indícios de irregularidade na apuração e divulgação dos resultados, após ataque externo, hackers
tanto no dia 12 de novembro quanto no dia 15, domingo, durante a realização das eleições, requer esta agremiação partidária esclarecimentos técnicos definitivos sobre o ocorrido. Na hipótese de não serem devidamente esclarecidos os motivos de referida paralisação, com a consequente divulgação dos resultados com a tecnicidade exigida pela transparência e inviolabilidade que se exige, pede-se que se determine imediata auditoria e até mesmo que se anule os resultados das eleições municipais do primeiro turno em todo o território nacional, tanto proporcionais quanto majoritárias, e se suspenda o segundo turno até decisão final da presente petição. Termos em que pede deferimento. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes
funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.